Fica difícil, né, bebê? Vamos embora para a primeira pergunta. Questão de número 31. Olha aí. A responsabilidade socioambiental, ou seja, já começou a primeira pergunta falando sobre meio ambiente. É a tônica. Provavelmente esse ano vai cair também meio ambiente. A responsabilidade socioambiental no atual cenário industrial brasileiro vem assumindo relevante papel como instrumento de gestão ambiental. Assim, vêm sendo implementadas estratégias para essa gestão. Sobre essas estratégias, analise os itens a seguir. Então, eu tenho um problema ambiental proveniente das indústrias e para que esse problema não continue a acontecer, eu preciso gerir os problemas. O que é que eu preciso fazer? Aí você tem as alternativas. Aí você tem a alternativa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vamos ver o que é que pode ser feito para uma indústria melhorar. Número 1, reciclagem de resíduos e de sucatas. Reciclar é sempre uma ação bem-vinda. Reciclar é você não produzir lixo. E se a indústria polui com o lixo, reciclar resíduos seria uma solução de gestão industrial. O 1 está correto. 2, redução de energia por quantidade de produtos. Redução de energia por quantidade de produtos. Isso também está correto. O que é que significa dizer? Para você fazer um determinado produto, você gasta muita energia. E gastar energia, querendo ou não, é impacto ambiental, porque a maioria das indústrias usa o quê? Petróleo. Então, se eu reduzir o uso de energia para fazer o mesmo produto, eu estou criando um processo mais eficiente e menos poluente. Então, reduzir a energia por quantidade de produtos. Reduzir a energia é reduzir a poluição industrial. Verdadeiro. Terceiro, olha só, introdução de energia geotérmica para a produção de aço no Sudeste brasileiro. Aí está falso. Por que está falso? Porque a energia geotérmica é uma energia muito complexa, é uma energia muito cara, com tecnologia. Imagina, usar o calor interno do planeta. Poxa, a gente tem tantas energias disponíveis, como eólica, como solar, tantas formas mais eficientes do que é que se usa a título de meio ambiente. Por que eu vou ter que fazer um investimento em energia geotérmica do calor do interno do planeta para poder diminuir a poluição? Não faz o menor sentido, tá certo? Então, 3 está falso. 4, olha só, aumento do uso de água por quantidade de produtos fabricados. Eu aumentar a quantidade de água em cada produto é minimizar o problema ambiental? Não. Se eu vou gastar mais água por produto, significa dizer que eu vou causar mais desperdício de água. Se imagina que para fazer uma camisa a indústria usa tantos litros. E eu quero gerir o problema ambiental. Se eu utilizar mais água, eu estou gerindo o problema ambiental? Não. A poluição vai continuar. E eu vou usar mais água, vai aumentar o uso de água. Então, isso não é solução. Quinto, controle. Tá vendo, minha gente? Todas as alternativas, não sei se você percebeu, a pergunta é clara. O SSA não tem mistério. Ele te dá um problema e quer uma solução. Bom, o que é solução? É evitar, é minimizar, é substituir o problema. Reciclagem não é uma forma de evitar qualquer tipo de problema? Reciclar? Claro que é. Então, obrigatoriamente, isso vai ser uma solução. Olha o último. Controle de gases e emissões gasosas geradas pelas atividades industriais. Isso não é solução? Controlar os gases é controlar a poluição. Então, veja, você lê essas 5, você pode até ter dúvida em uma e outra, mas na 1 e na 5 não tem como ter dúvida. Aí você pega as alternativas, aí você tem a letra C, 1, 3 e 5, a letra D, 1, 2 e 5, e a letra E, 1, 2, 3, 4, 5. Então perceba que você tem 3 alternativas que tem 1 e 5. A gente viu aqui que o uso de energia geotérmica no Brasil, no Sudeste, para diminuir o problema ambiental não é solução. Então você já corta o 3.
Pô, se você corta o 3, só sobrou 1, 2 e 5. Então, você muitas vezes, bota isso na sua cabeça. Você vai pegar uma pergunta de geografia, você vai ler, vai grifar o que é importante, problema socioambiental. Qual seria a ação? Aí você grifa e bota assim, solução para o problema ambiental. Aí você vai, começa logo assim, reduzir é solução. Agora, reduzir o quê? Reduzir o uso de energia combustível fóssil. Verdadeiro, eu estou reduzindo combustível, estou diminuindo a poluição, vou para a alternativa, se eu tenho certeza. Aonde é que não tem um? A letra C e D não tem um, já elimina. Já elimina. Já vai para 2. Fiquei com dúvida no 2, eu não sei se é verdadeiro ou falso, vai para o 3. Aí você olhou o 3 e sabe que isso está falso. Marque falso, vá lá embaixo, onde é que tem o 3? Corte. E aí, depois que você lê tudinho, porque às vezes o menino pega o número 1, tá certo. Aí lê o 2 e fala assim, não sei. O 3 fala assim, rapaz, sei não, mas eu acho que é verdadeiro. Não faz sentido. Sabe não, calma, vá pro outro. Sabe não, calma, vá pro outro. Esse aqui eu sei, esse aqui eu sei. Você se apega a isso. Então eu sei que o 1 e o 5 estão corretos de certezas. Eu agora vou voltar minhas atenções para aquela que complementa as alternativas. Uma tem 2, a outra tem 3. Eu vou ler com mais calma agora. Entendeu? Aí quando você lê com mais calma, você faz redução de energia por quantidade de produtos. Ora, se a indústria polui o ar porque produz, e para produzir precisa de energia, se eu reduzir o uso de energia, eu vou reduzir a poluição, claro. Então aí você vai marcando, tá bom? Então a resposta, deixa eu ver aqui, do 31 é a letra D. 1, 2 e 5, ok? Pergunta sobre meio ambiente. Presta atenção, meio ambiente. Segunda pergunta. Você tem um mapa todo colorido. E como eu já falei para vocês, quando a pergunta vem com mapa, com imagem, com figura, com tabela, com gráfico, vem com resposta. Você precisa ter a maturidade, pelos estudos que você vem fazendo, de interpretar. Geralmente o mapa ele vem com um título, lá em cima, clima tal, bioma tal, esse não veio com nada. Absolutamente nada, o que torna a pergunta de um nível maior. Você vê uma área em verde, muito grande na região norte, então eu não preciso explicar para você isso. Uma área verde, muito grande na região norte, para mim, é uma expressão que representa a floresta amazônica. Já no resto do Brasil, eu tenho cores vermelhas. Aí eu penso, por que é que lá, na Amazônia, eu não tenho tanta área vermelha e já nas outras regiões eu tenho vermelho? Eu tenho que pensar o que é que tem nos outros cantos que lá na Amazônia falta, né? Então perceba que a região norte, ela tem pouquinho vermelho. Já o resto do Brasil, principalmente o litoral, o centro-oeste e o sul, é tudo vermelho. Aí vamos para as alternativas. Assinale o título que se ajusta corretamente ao que está alinhado no mapa com a tonalidade vermelha. Se ele tivesse dito com a tonalidade verde, o mapa seria bioma amazônico, seria área natural brasileira, mas é vermelho. Beleza? Vê o que ele diz, letra A. O que é vermelho? As áreas de conflitos agrários regionais graves. Será que ao longo de todo o Brasil, do litoral ao sertão, a gente tem áreas de conflitos agrários? Não, porque áreas de conflitos agrários acontecem em áreas específicas do Brasil, aonde tem área para brigar. Veja, conflito agrário não é conflito por terra. Você vê grupo de fazendeiro com MST brigando em Recife, porque em Recife não tem essas áreas para brigar. Então, geralmente, briga por terra vai ser aonde? Mato Grosso, vai ser norte, né, uma parte do norte do Brasil. Essas são as áreas de briga, porque é aí que tem produção agrícola. No litoral não se caracteriza por... Se eu perguntar para você qual é a principal atividade econômica de Recife, tu vai dizer que é a agricultura? De forma nenhuma, porque onde tem um espaço a galera faz algum empreendimento. Então não faz sentido dizer que as áreas vermelhas que pega no litoral, por exemplo, é conflito agrário. Não é, por quê? Porque no litoral não tem conflito de agricultor, porque não tem terra para agricultura. Beleza? 2. Os espaços de superávit hídrico anual. Nós já estudamos isso. O que é superávit? Superávit e déficit. São duas expressões que andam juntas.
Déficit, presta em mim, presta atenção. Déficit, déficit é de devedor, déficit é de dever, déficit é de coisa que está abaixo do normal. Então a minha conta está no vermelho, ela está com déficit. Né? Uma pessoa não consegue se concentrar, ela tem um déficit de atenção, ela tem uma concentração baixa, não é assim? Se eu estou numa região que chove pouco, déficit hídrico. Agora, se eu sou um camarada muito atento, ele é super atencioso. Se o camarada é um homem fora do normal, é um superman. Se está chovendo muito, é um super rabbit hídrico. Super é de força, grande. Déficit é de dever, de devedor. Aí ele botou imagem vermelha na grande parte do Brasil. E ele está perguntando, as áreas em vermelho, os espaços de superávit hídrico, será que em todo lugar que está de vermelho chove bastante? É claro que não. Por quê? Porque a gente sabe que no sertão tem déficit hídrico. Falta de água. Então não pode ser. Letra C. As áreas antropofizadas. Aí é o gabarito. O que é antropofizada é de antrópico. E o que é antrópico? Ser humano. Aí eu te pergunto, as áreas do litoral, zona da Grasta, a grande maioria do Brasil, são áreas que sofrem interferência do homem? Sim, são áreas antropofizadas. Agora, lá na região norte, sofre muita interferência? Não. Por quê? Porque é uma área que tem menos população. Tem desmatamento? Tem. Tem ocupação? Tem. Tem a interferência do homem? Tem. Mas a floresta amazônica ainda é o que predomina na região norte. Por isso que lá está em verde, mas o resto do Brasil você vê que é vermelho. É a área de maior densidade demográfica, de maior ocupação, a área antropológica. Então não tem como você responder perguntas sem você parar primeiro e pensar. Você não vai, minha gente, pegar uma questão e dizer o seguinte, eita, professor, eu vi isso aqui no livro. Não. O que a gente faz em humanas é discutir áreas de maior concentração demográfica, é a área que tem mais economia, litoral, zona da mata. A área de desmatamento é aonde tem área para desmatar, centro-oeste e norte. E aí, com esse conhecimento, você vai pegar uma pergunta como essa e vai dizer, eu estou vendo muito vermelho aqui no litoral. O que, é que tem no litoral para ter tanto vermelho assim? Já no norte do Brasil não tem tanto vermelho, então eu tenho que ver o que é que tem. Uma coisa não tem na outra. E aí você vai dessa forma respondendo. Então o gabarito do 32 é a letra C. Olha a letra D. Avanço da pecuária intensiva. Pecuária, criação de bicho. Avança pelo Brasil inteiro? Inclusive pelo litoral? Não. E a última, drenagem sazonal intermitente. Vimos em hidrografia. O que é drenagem? É para onde o rio vai. O que é uma drenagem sazonal intermitente? É sinônimo de temporário. E a gente sabe que rios temporários são aqueles rios que deixam de existir sem chuva. Quando chove, volta a existir. Isso é uma drenagem temporária. Isso é uma drenagem sazonal intermitente. Mas isso a gente só encontra onde? No sertão. Eu não digo que tem drenagem intermitente no litoral, porque no litoral é permanente. O rio não desaparece. Tu já viu o rio Capibaribe desaparecer e voltar a aparecer quando chover? Não. Isso você só encontra no sertão. Então, se o mapa fosse vermelho só no sertão, aí seria a área de déficit hídrico, seria a área de drenagem sazonal intermitente, mas é no Brasil inteiro. Então, eu tenho que levar em consideração isso. Então, a primeira pergunta foi o quê? Foi meio ambiente. A segunda pergunta foi sobre população, concentração populacional e seus efeitos. Olha o terceiro, meio ambiente. Imagem sobre o rio Tietê. Veja, sobre o rio Tietê. Aí tem assim, ponte sobre o rio Tietê. Já viu, lembra dessa imagem? Parece uma banheira de hidromassagem cheia de espuma. Na verdade, isso é espuma tóxica. E por que uma espuma dessa é tóxica? Porque o rio Tietê, em trechos do seu caminho, é local de depósito de esgoto. É o que a gente chama de depósito de rejeito, depósito de efluentes. Todos esses nomes, efluentes, rejeito, resíduo, são produtos que são eliminados no rio sem nenhum tipo de tratamento. E aí, esse produto, esgoto, que é colocado no rio, vai alterar a composição da água. Vai diminuir a quantidade de oxigênio, a água vai ficar mais ácida, vai ficar tóxica. É isso que está acontecendo. Olha a pergunta. Nela
se explicita um problema ambiental que ocorre no rio Tietê, no sudeste brasileiro. Decorre do seguinte fato: o que é que faz com que isso aconteça? Aí tem as alternativas. O gabarito da prova é a letra A. Vamos ver. A imagem é o quê? É um rio cheio de espuma, né? Olha o gabarito. Espuma produzida pelos poluentes que se acumulam na calha do rio. Verdadeiro. Espuma produzida pelos poluentes, porque os poluentes podem promover, poluentes químicos, podem promover a formação de uma espuma tóxica. Já caiu essa pergunta. 3 anos. Já caiu no Enem, já caiu no SSA 1, já caiu no SSA 2, falando sobre o Rio Tietê. Mas o problema é falar do Rio Tietê? Não, é falar da poluição da água. E usou o Tietê, mas poderia aqui ser o Rio Capibaribe, já que é SSA. Poderia ser aqui, por exemplo, o Rio Doce, por conta lá do desastre de Brumadinho e Mariana. Beleza? Então a resposta. Vamos ver a letra B? Inversão térmica já está falso. Porque vocês aprenderam ano passado que inversão térmica é uma mudança da temperatura do ar. Térmica, temperatura. Eu olhar um lugar como esse com espuma, tem alguma coisa a ver com temperatura? Não, minha gente, é básico. Tá certo? Olha a letra C. Acúmulo de resíduos tóxicos, beleza? Poderia ser. Advindo do uso de defensivos agrícolas no leito de rios de planície que atravessam a região. Aí tá falso. Por que tá falso? Porque a região sudeste aí, nessa área, veja, é uma cidade do Rio Tietê urbanizada, aí é a área de produção agrícola? Não, aí é a área urbanizada, tá? D. Aumento da densidade das águas fluviais em função da penetração de frente fria. Então quer dizer que essa espuma acontece por conta de vento frio? Não faz o menor sentido. E a outra, espuma que se formam em face de grande quantidade de sedimentos finos. Desde quando sedimento promove espuma tóxica? Sedimento é material que é transportado, natural, pedaço de rocha de um lado para o outro. Porque se sedimento fosse responsável pela formação de espuma, teria espuma em todo canto, porque em todo canto tem erosão e tem formação de sedimento, não é? Percebe? Então, assim, você pode até errar, mas você tem aí uma pergunta que fala acúmulo de resíduo tóxico, a primeira espuma produzida e a outra espuma, você poderia até errar uma das 3, mas aí você vai, pelo conhecimento, pela leitura com calma, eliminando. Não existe sedimento formar espuma tóxica. Elimina, tá bom? Vamos agora para o 34. Pergunta sobre meio ambiente. Tá dando para entender, né, a lógica? Agora a gente depois tem que pegar a prova de 2019 para ver se foi meio ambiente ou se foi uma área do conhecimento. 2018, se foi meio ambiente ou se foi outra área do conhecimento. Porque aí a gente já entende que a cada ano eles priorizam um tema do que está repetindo. Isso é estratégia, tá bom? Vamos lá. A imagem de um rio de lama percorreu o mundo após o rompimento da barragem de Brumadinho, uma catástrofe ambiental verificada na região sudeste do Brasil. Aí você tem a imagem de uma área verde que era um rio e agora é lama, tá? Evidentemente que isso gera um impacto muito grande. Essa lama avermelhada, observada na foto, consiste de restos que permanecem após um processo designado. Qual é o processo designado que promove o uso? O gabarito do 34 da UPE foi a letra B, extração e beneficiamento de ferro. Aí você vai dizer, eu não sabia disso não. Aí eu te pergunto, a barragem que estourou foi barragem de quê? Foi barragem de água? Foi barragem de quê? De mineração. E como a gente já aprendeu no começo do ano, essa região aí é o que nós chamamos de quadrilátero ferrífero. Pegue seu caderno. No seu caderno, quando a gente dá aula sobre mineração, tem lá principais áreas de mineração. Pegue lá seu caderno para ver se não tem. Assim, bacia sedimentar e escudo cristalino.
Lá no escudo cristalino, eu digo, é uma área de 36% do Brasil, né, que predomina, que são os escudos cristalinos. Algumas áreas são importantes de mineração, Serra Pelada, Vale do Rio Trombetas, Maciço do Urucum, quadrilátero ferrífero. Aonde é? Minas Gerais. Quais são as cidades do quadrilátero ferrífero? Mariana, Brumadinho. Por que é ferrífero? Porque tem minério de ferro. Ora, se a barragem que estourou foi em Brumadinho, que está na área do quadrilátero ferrífero, é claro que lá não vai ser manganês. É claro que lá não vai ser bauxita. Lá vai ser o quê? Minério de ferro. Então é um processo utilizado na extração de minério de ferro. Estourou, essa lama vem de onde? Resposta à letra B, extração e beneficiamento de ferro, porque lá é o quadrilátero ferrífero. Agora, eu dei uma aula sobre a barragem de Mariana que sofreu por conta disso? Não. A gente fala do impacto ambiental do desmatamento, fala do impacto ambiental da contaminação da água, ponto. Falar do impacto ambiental. Beleza? Beleza. Em mineração, a gente diz que lá é área de mineração. Aí você junta o útil ao agradável. Área de mineração de ferro. Gerando impacto ambiental, o motivo tá ligado. Beleza? Então é isso que vocês têm que entender. Você não vai ter uma aula assim, bom, gente, então, olhe, na região que tem minério de ferro, na região que tem bauxita, o problema é esse. Na que tem gipsita, é esse. Na que tem não vai. A gente diz as principais áreas de mineração que geram impacto ambiental. Ponto. Agora, a pergunta vai falar do impacto ambiental que veio proveniente de onde? Dessa mineração. E aí, a resposta é essa. Olha a letra A. Injeção de sedimentos arenosos extraídos de minas de calcário metamórfico. Aí você lê e fica aperreado, achando que a pergunta é difícil. A região de Mariana é quadrilátero o quê? Ferrífero, não é calcário. Não é extração de calcário. E calcário, não sei se vocês lembram, calcário, a primeira sílaba é o quê? Cal. E cal que cor é? Clara. Geralmente calcário a gente encontra onde? Em regiões litorâneas. Por isso que a areia da praia é branca, é clara. Regiões calcárias, regiões de cavernas. Não é o caso, tá? Olha a letra C, depuração de antrácito. Você vai dizer, como assim, professor? Tivemos aula sobre energia, carvão mineral, tem alguns tipos, tufa, lignito, hulha e antrácito. Tem nada a ver com isso aqui. Tem nada a ver, tá bom? É minério de ferro, não é carvão. E a outra, injeção de mercúrio e argila nas minas de ouro. Quer dizer que eu boto mercúrio na mina de ouro para ficar com essa cor de barro? Cor de barro é cor de barro, por uma composição natural do local de nutrientes de mineração. Solo de cor avermelhada, solo roxo, massapete. A gente teve essa aula em solo. Então, minha gente, quando a pessoa vai lá e marca a letra E, mercúrio e argila, o cara vai dizer, ó, é lama, parece argila. E nessa cor foi por conta do mercúrio. Parece que eu peguei mercúrio e pigmentei a lama, vai ficar dessa cor. Que loucura é essa? É Smiler? Faz sentido, tá bom? Vamos agora para 35. Agora 35 já é uma outra vibe, já é outro ramo de pergunta. Olha o que é que diz aí no 35. As características do processo de desenvolvimento do Brasil possuem raízes profundas. Muitas delas remontam ao processo de descobrimento e ocupação do território. Primeira aula do ano, formação do território brasileiro, colonização, ocupação, capitanias. Enquanto outras foram estabelecidas em períodos de exercício do poder por grupos ou segmentos sociais específicos que conseguiram instituir suas perspectivas de sociedade. Então ele deu um fato aí de desenvolvimento e formação do território brasileiro. Considerando a temática do texto, analise as seguintes afirmativas. E aqui tem aquela 1, 2, 3, 4 e 5, vamos para o 1. No processo inicial de colonização, o Brasil estava organizado segundo os interesses econômicos da metrópole. Sim, que eles vieram explorar, embora internamente tenha ficado submetido à influência das oligarquias agrárias verdadeiros. Inicialmente eu queria explorar o Brasil de uma forma. Pode. E aí a gente viu que ao longo do tempo, o que gerou o grande desenvolvimento econômico do Brasil foi o quê? Foi a atividade agrícola. Cana-de-açúcar, café,
Quando foi? As oligarquias agrárias, extração de látex da seringueira, pau-brasil. A indústria só veio aqui em 1930, começou aqui, evidentemente, com Vargas. Mas antes, o Brasil era rural, até esse período. O número 1 está correto. Ó, o 2. A economia brasileira funcionou durante muito tempo, predominantemente em função de interesses externos. Sim, era extração para exportar, não era colonização de exportação? Ou seja, exportando matéria-prima que possuía maior aceitação no mercado. Claro, açúcar era valioso, cana-de-açúcar era valiosa na Europa, que dava para fazer uma tinta. Então, o Brasil, por muito tempo, serviu apenas de exploração e abastecimento. Até hoje, o Brasil é um país agroexportador. Terceiro, o café já era o principal produto brasileiro de exportação na década de 1840, embora, na segunda metade do século XIX, a produção cafeeira tenha vivenciado profundas transformações. Está falso. O café não é de 1840. O café vem depois, tá certo? E seguiu por muito tempo, até a crise de 1929. Então, o café ele é recente comparado com a história do Brasil, tá bom? 3 está falso. 4. Um padrão triangular de comércio foi estabelecido entre agricultura, indústria e mercado externo, podendo esse padrão ser visualizado no processo de crescimento brasileiro. A partir da década de 30, verdadeiro. A partir da década de 30, tá vendo? Getúlio Vargas, que começa o processo agricultura, que já tinha, indústria para produzir novos produtos e mercado para vender. Aí, beleza. Uma coisa alimentava a outra, né? Que é o que a gente chama de agroindústria. Que é uma coisa tu produzir galinha, a outra coisa tu produzir hambúrguer. Você não cria hambúrguer, você cria boi. Você não cria nuggets, você cria frango. Você não cria empanado de frango recheado com queijo e presunto. Você cria isso? Não, você cria frango. Então, por muito tempo era carne, frango, por exemplo. Quando chega a indústria, eu possibilito o agroindustriamento das coisas, onde a carne vai servir para hambúrguer, vai servir para outros segmentos. Assim como o leite serve para o queijo, manteiga e iogurte. Percebe? Então aí você já tem essa mudança para ser vendido. E o quinto, a economia atinge diretamente a vida das pessoas, das empresas e do país. Assim sendo, o Brasil possui uma estrutura de produção grande e complexa, que evolui e apresenta a cada ano novas exigências verdadeiras. A economia é assim sempre. Então o gabarito vai ser 1, 2, 4 e 5, letra E. Beleza? Olha a outra pergunta. Clima. Acredito que vai cair novamente essa vibe. Deve cair pergunta de clima e deve cair pergunta de meio ambiente. Acredito que na parte de meio ambiente, ele ao invés de falar da poluição dos rios, como ele falou aqui em 2 questões, ele pode ir para a linha do desmatamento, tanto da Amazônia quanto do Cerrado. Então revisa os impactos ambientais, beleza? Tem aí, climograma, ó, o tão temido climograma, que eu não acho de temido nada. Eu tenho, de um lado, as temperaturas em vermelho e eu tenho as colunas em azul, que representa a temperatura e as chuvas. Perceba que no climograma, ao longo de 12 meses, que nesse climograma ele não colocou janeiro, fevereiro, as iniciais, ele colocou 01, 02, que são os meses. Percebe? Veja que a temperatura média gira em torno de 25 para cima. É uma média de 25 para cima. Claro que tem época do ano que dá uma diminuída. Então, ao longo do ano, eu tenho uma média de temperatura de 25 graus, que é uma temperatura relativamente quente, 25 graus. E os índices de chuva, eles se concentram muito nos 4 primeiros meses do ano, depois diminui consideravelmente no mês 5, 6, 7. Ó, tem mês 6, 7, 8, 9, 10, quase não chove. E volta a chover depois do final do ano. Então eu tenho uma temperatura quente com um índice de chuva, né, um pouco irregular. Aí você tem, com base nas informações contidas no climograma, conclui-se corretamente que essa cidade possui que tipo de clima?
36, o gabarito é letra D, semiárido, com chuvas de verão e outono. Vamos entender o que é um clima semiárido. É um clima que tem poucas chuvas ao longo do ano. Se você pegar o climograma, você vai ver que do lado direito eu tenho a quantidade de chuva, beleza? Então, se você pegar e somar, você vai ver que não chega a 850 milímetros por ano, beleza? Porque o semiárido não chega a 850, não chega a 850. A Amazônia chega a isso em 3 meses, não chega. Então, o primeiro mês choveu 65, o outro 60, o que mais choveu foi 110. Então, quando você pega e soma tudo isso, não chega a 850. Tudo que for abaixo de 850 é semiárido. E por que ele está dizendo que as chuvas são de verão e de outono? Porque você sabe quando começam as estações do ano, ou não sabe? Você sabe que o verão começa em dezembro, beleza? Começa em dezembro. E o outono, veja, verão, é assim, primavera, verão, outono. Então o verão acaba quando? Em março. Começa o outono. Aí vai até junho. Então se você pegar, as chuvas começam aqui para valer. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, aí é quando começa a diminuir. Então chove muito no começo e no final do ano, que são outono e verão. Já aqui agora, no meio do ano, veja, mês 5, 6, 7, 8, 9, eu estou no inverno e na primavera. Beleza? No inverno e na primavera. E aí você tem um índice de chuva menor. Beleza? Então a resposta vai ser a letra D. Olha o que é que diz a letra A. Subtropical com chuvas de verão. Subtropical é sul e sudeste do Brasil. E sul e sudeste do Brasil não tem essa média de temperatura ao longo do ano de 25. O sul do Brasil, às vezes, neva. Aí você associa, pô, não pode ser sul do Brasil. Porque essa linha de temperatura que eu estou vendo aqui da imagem, a mínima dá uns 22 graus. A mínima, se eu olhar aqui, 22 graus. Só que subtropical, lembra do bizu? Sul, sul, sul. O clima subtropical, ele atua no sul e no sudeste. Se ele atua no sul e eu sei que no inverno neva, eu não posso dizer que a temperatura mínima é de 22. A temperatura mínima chega a 9, a 8, a 3, abaixo de 0. Tá bom? Então eu já elimino. A outra diz equatorial. Não pode ser equatorial, porque equatorial não tem esses meses de seca. Equatorial é região norte. Tropical poderia até ser, com chuvas concentradas. Mas ele está dizendo que as chuvas são de inverno e primavera. Quando é que começa o inverno aqui? Não é no meio do ano? Se você olhar aqui, o meio do ano não tem muita água, então está errado isso. E o outro é tropical de altitude, também está falso, porque esse é tropical de altitude, é de altura. E quando a gente tem altura, a gente tem lugar frio. E essa temperatura ao longo do ano, tem algum mês de muito frio? Não tem, é isso, minha gente, vocês têm que entender. Tem que pegar um bizu-chave e se apoiar nisso. Pô, eu sei que é subtropical, é sul e sudeste. Então eu boto meu juízo para funcionar assim e vou ler. Então, pô, não pode. Eu já vi na televisão que neva. Como é que neva numa temperatura dessa? Era para ir lá para baixo a temperatura, então esse já não pode ser. É assim que você consegue responder e essa é a grande dificuldade que o aluno tem, porque ele não estuda assim. Então, ele não se exercita assim, ele geralmente quer assim, esse é assim, esse é assado. Ele tem que relacionar as coisas. A pergunta de climatologia é, mas poxa, eu já vi na televisão que o sul do Brasil é frio. Que às vezes neva. Já vi na televisão o povo fazendo bolinha de neve. Como é que a temperatura não vai ser mais, tem que ser mais fria do que essa, tá bom? E aí vai por eliminação. Vamos para o 37, lembrando que é de 37 até o 40, para terminar a prova. Pergunta 37, olha a pergunta. Observe a imagem. Lembrando que a prova de vocês vai ser praticamente meio a meio. Questões com imagens e questões com textos ou diretamente perguntando. Observe na ilustração a seguir as delimitações aproximadas de diversas unidades geológicas do Brasil em escala regional. Diversidade geológica é relevo, geológica, geologia, né? Relevo, erosão, é morro, escudo cristalino, é essa vibe, começo do ano.
tem o mapa do Brasil com um monte de número em algarismo romano, e eu já dei esses exemplos. Não adianta decorar, você tem que saber. Então eu sei que o número 1 está localizado em uma parte do Brasil, o número 2 também. Nesse mapa, a região norte do Brasil, norte, aí eu vou logo ao seguinte, pô, onde é que eu domino? Região norte, pô, região norte ali eu sei que é a Amazônia, que é o número 4. Então eu vou ter que procurar uma alternativa que tenha alguma coisa falando de Amazônia, de vegetação no 4. Eu vejo o número 2, ele é um verde que vai para o sul do Brasil, então tem que ser uma coisa que fale de Pampa, ou que fale de Planalto, ou que fale de Pantanal, tem que ser uma vibe dessa, beleza? O número 1, ela está na região Nordeste, lá na região do meio norte, como eu já expliquei para vocês, que o Nordeste também se divide em litoral, zona da mata, agreste, sertão e meio norte, tá certo? Bom, e tem o 3 lá em cima, na fronteira, lá nas Guianas, fronteira norte do Brasil. Aí ele quer que você dê a sequência 1, 2, 3 e 4. Beleza? O que é cada coisa dessa, respectivamente. O número 1 está onde? Se eu olhar aqui no Nordeste. Tá pegando, aí você tem que ter essa noção de que aqui ainda é Nordeste. Ali é o Maranhão, aqui é o Piauí. A gente já viu esse mapa quando eu dei aula de bioma, para dizer que aqui é a Mata dos Cocais. É aqui no meio norte. Vamos procurar alguma alternativa que fale do meio norte? O gabarito dá a letra A. Vamos ver se é. Número 1, Bacia do Meio Norte. Tá certo ou não tá? Vamos procurar alguma outra alternativa para ver se tem. A letra B diz assim, Bacia do Gurupi. Que não sabe nem onde é que fica Gurupi, mas tu sabe que não é aquele lá, número 1, que aquele número 1 é meio norte. Olha a outra, Bacia do Araguaia Tocantins. Aí você faz, opa, Araguaia Tocantins, eu até já estudei sobre isso. Quando eu falei de bacias hidrográficas, eu falei da bacia Tocantins-Araguaia, que pega onde? No Tocantins. Aí tu vem para cá o número 1 e tu vê que o número 1 não predomina no Tocantins, pode até pegar, mas não predomina no Tocantins, beleza? Aí tem o outro, Núcleo Cristalino do Nordeste. Aí você olha e vai, está no Nordeste, deve ser. E a última, Bacia do Meio Norte. Então, com o nome Meio Norte, só tem a letra E e a letra E. Vamos para o 2. Aonde é que está o 2? Lá embaixo. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, é o verdezinho, cor de abacate. Tipo catarro. É aquilo ali. Pega nessas bandas do Brasil. Vamos ver o que é que diz a sequência da alternativa E. Núcleo de Escudo Sul-Rio-Grandense. O que é Sul-Rio-Grandense? É Sul ou é Rio Grande do Sul? Sul-Rio-Grandense. É o quê? Rio Grande do Sul. Esse número 2, ele está predominante no Rio Grande do Sul? Ele está predominante no sul do Brasil, de uma maneira geral. E o número 2 está ali pertinho ali do Mato Grosso do Sul, do Paraná, aquelas bandas. Olha a alternativa letra A, Bacia do Paraná. Então, Bacia do Paraná é onde predomina esse número 2. Não é Sul-Rio-Grandense. Porque se fosse Sul-Rio-Grandense, esse número 2 era para estar lá embaixo do Brasil. Beleza? Olha a sequência, o número 3 está lá em cima do Brasil, fronteira norte do Brasil. Quais são os países que estão na fronteira norte do Brasil, minha gente? Guiana, Guiana Francesa, Suriname, é fronteira norte do Brasil. Olha a sequência da alternativa 3. A alternativa 3 diz, a alternativa E diz assim, escudo guiano. Tá verdadeiro. Olha a alternativa A, escudo guiano, também está verdadeiro. E o número 4, como a gente viu, é lá na Amazônia. A letra E diz bacia amazônica e a letra A diz bacia amazônica. Então perceba que se você olhar direitinho, nesse tipo de pergunta para dar a sequência, a letra A e a letra E, que são as que você briga, praticamente são idênticas. Percebe qual é o bizu? Quando você pegar uma pergunta como essa, você vai nessa vibe, identifiquei. Você vai ver que a letra A e a letra B, ou a letra D e C, elas começam iguais e continuam parecidas, vai ser uma das duas. E aí o que muda é que uma tem Bacia do Paraná, que é ali no número 2, aonde tem a Bacia do Paraná, aonde tem o Rio Paraná, é onde tem a hidrelétrica de Itaipu, é aí nessa imagem número 2, é aí.
Não pode ser sul-rio-grandense, porque sul-rio-grandense não é nem sul, é o sul do Rio Grande do Sul, é fronteira com o Uruguai, é onde está o Pampa. Beleza? Aí o desenho era para ser mais para baixo. Pergunta 38. Então veja, de todas essas perguntas que você respondeu, a mais complexa era aquela da economia. Era aquela da economia, de você ter o relacionamento com história, época do Brasil colônia, da economia, do cafezal, foi a mais complexa. O restante foi de boa, claro, com o nível de dificuldade que tem que ter. 38, olha a pergunta, viu? A principal característica do relevo, outra pergunta de geografia física. Caiu 2 de meio ambiente, uma de clima, física, geografia física, uma de unidade de relevo agora e outra de relevo. De 10 questões, 5 envolveram geografia física e meio ambiente, tá? Olha essa, a principal característica do relevo brasileiro é, sem dúvida, a modéstia de suas altitudes, como eu já falei. Como o Brasil não é encontro de placa, você não tem dobramento moderno. Então, se você não tem dobramento moderno, tudo do Brasil é o quê? Baixo. Tudo do Brasil é residual, é desgastado, é modesto. Se você procurar no seu caderno, no começo do ano, lá vai estar escrita a palavra modesto, porque é a forma do relevo. Então, a gente tem serras modestas, planaltos baixos, morros arredondados. As montanhas são baixas. O Brasil é assim, porque não é encontro de placa, beleza? Aí quem aí? Segundo afirmou certa vez o geógrafo Haroldo de Azevedo. A gente estudou Haroldo de Azevedo, Aziz Yabsab e Jurandir Royce, quando a gente estudou a classificação do relevo. Pouco mais de 3% do Brasil encontra-se em altitude superior a 900, que já é considerado um pouquinho alto, mas são 3% apenas. Há estados onde predominam os terrenos com baixa altitude, a exemplo do Amazonas e do Pará. Amazonas e Pará tem áreas altas? Tem, mas predomina áreas baixas, já que lá é uma região de bacia sedimentar, é uma área rebaixada, ok? É correto afirmar que essa modéstia deriva de quê? O que é que promove essa modéstia do relevo? E o gabarito da letra C. Conjugação de fatores. Quais são os fatores? Endógenos, são aqueles fatores que formam o relevo, e como a gente não é encontro de placa, a tendência é que a gente tenha relevo naturalmente baixo, e exógenos, que são os agentes erosivos, ok? Que atuam num passado longínquo, ou seja, é um processo de milhões de anos, contribuindo para a consumação de amplas superfícies de erosão e em áreas de subsidência de crosta terrestre. Subsidência é área rebaixada. No Brasil predomina área rebaixada, bacia sedimentar. Pega o caderno para tu ver se não tem. O Brasil não tem dobramento moderno. Tem 36% de escudo cristalino, que são essas áreas um pouco mais arredondadas, chapadas, morros, e 64%, a maioria de bacia sedimentar, área de depósito de sedimento, de erosão desgastada, de subsidência, ok? Então o gabarito letra C está correto. Vamos ver o erro da A. Ocorrência de movimento orogenético, está falso. O que é movimento orogenético? É movimento da horizontal. Até aí está ok. Que se verifica ao longo do Cenozoico. Aí está falso? Porque eu não sei se vocês lembram o bizu das eras geológicas. Tudo que é antigo, que é o caso do Brasil, vem com a letra P. Então as coisas do Brasil são do Paleozoico, são do Pré-Cambriano. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é recente é Cenozoico, que não é o caso do Brasil. Dobramento moderno é encontro de placa, Cenozoico. O Brasil tem encontro de placa? Não. O Brasil tem montanha alta? Não. Então no Brasil não predomina Cenozoico, porque Cenozoico é recente. Então já está errado. Letra B. Colisão de placa sul-americana e Nazca, que acarretou uma subsidência generalizada do território brasileiro, também está falso. Vamos lá. A placa sul-americana que o Brasil está se encontra com a Nazca? Sim. Ela se encontra, ela se afasta da África. A placa sul-americana se afasta da África, mas essa mesma placa se encontra com a de Nazca. Só que quando ela se encontra, a borda da placa é no Peru,
no Chile, nesses países. E quando isso acontece, você tem formação de cordilheira. Não tem a Cordilheira dos Andes lá? Ele está dizendo que esse encontro formou um rebaixamento do Brasil. Não faz sentido. Beleza? Letra D. Invasão sucessiva das águas do Oceano Atlântico. Quer dizer que as águas do Oceano Atlântico estão invadindo o nosso país, por isso que ele é baixo? Por isso que ele é desgastado? Não faz sentido. E a última, ação eficaz dos processos erosivos fluviais em decorrência do predomínio de condições climáticas temperadas. Parou. O que predomina no Brasil é clima temperado? Não. Senão o povo cantava assim, moro num país temperado, moro num país tropical. O que predomina no Brasil é clima tropical. E não é um clima tropical e os seus rios que fazem o Brasil ter relevo embaixo. O que faz o Brasil ter relevo lá é um conjunto de situações. Tá bom? Então tá falso. 39, outro mapa. Examine a figura, mapa do Brasil. E nesse mapa do Brasil tem uma área em destaque que pega a região centro-oeste do Brasil. Pega ainda parte do sudeste, né, como São Paulo, Minas Gerais, é aquela região ali de alta concentração. Olha onde é, gente. São Paulo, praticamente tudo. Beleza? Aí tem sul de Goiás, uma parte de Minas Gerais, mas São Paulo é o foco. Aí você pensa o seguinte, o que pode ser marcante em São Paulo? Aí você pensa, o que é que tem, o que é que marca São Paulo? O que é que caracteriza São Paulo? Porque isso aqui está mais em São Paulo, tá bom? Aí a gente vai para as alternativas. Do ponto de vista geoeconômico, essa figura representa o quê? Mato Grosso, sul de Goiás, interior paulista, interior de São Paulo, espaços de café e carcinicultura. Você vai dizer, professor, eu não sei. O café eu achei que fosse, né? Porque a gente sempre fala em café, né? Política do café com leite, São Paulo, beleza. Mas carcinicultura, sabe o que é carcinicultura? É criação de camarão. Camarão aí, bebê. Você tem fazendas de camarão no litoral. Tá certo? A galera tem fazenda dentro do oceano. Faz uma cerquinha e ali cria os ostras, camarão. Pode até ter de água doce também, mas não é o que marca essa região ali do Mato Grosso. A região do Mato Grosso é produção agrícola, minha gente. Ali do interior de São Paulo é café, é cana-de-açúcar, é soja, algodão. É isso aí, essa vibe. Letra B. Concentração da produção de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar nessa região, área de produção agrícola. Vamos para C. Maior densidade de caprinocultura. Sabe o que é caprinocultura? Caprino. Sabe o que é caprino? Criação de bode. Te pergunto, é marca dessa região criar bode? Bode é essas bandas daqui. Essa marca é de criação de boi. Né? A pecuária leiteira, né? A política do café com leite. Outra, espaços de soja e manga. Poderia até ser soja, mas de manga não. Geralmente manga é puxado mais para a área tropical, litorânea. E áreas de reforma agrária, também não. Porque áreas de reforma agrária, desassentar para a reforma agrária é mais para a banda do norte. Essa área aí é a área de agronegócio. Vamos para não esquecer mais. Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, interior de São Paulo. Essa área do Brasil é agronegócio. É dinheiro com agricultura e pecuária. É boi, é carne, é leite, é soja, algodão, cana-de-açúcar. É essa área aí. Então, toda vez que for perguntar sobre isso, sobre dinheiro, é isso aí. Não tem ponto fugir. E a última pergunta, um dos principais problemas ambientais, outra pergunta de meio ambiente. Então, de 10, foram 3 de meio ambiente e 4 de geografia física, 7. Aí vem o restante com 2 de economia. Veja só, 9 e uma de... Não, mais de geologia. Um dos principais problemas ambientais das grandes cidades, problemas urbanos, é a questão do resíduo sólido. Tão bonitinho, né? Lixo. Segundo dados fornecidos,
Uma metrópole como São Paulo, minha gente, presta atenção, por dia, 15 mil toneladas ou mais de lixo. Por dia, de lixo, 15 mil toneladas. Para enfrentar essa realidade, então eu quero o quê? Uma solução. Foram criados os aterros sanitários, que é a área que você disponibiliza corretamente o lixo, que acarretam diversos benefícios. Ou seja, a solução é aterro sanitário que traz benefícios, conforme as mencionadas a seguir, ou seja, as alternativas a seguir, exceto, ou seja, ele quer uma alternativa que não é um benefício de um aterro sanitário. Beleza? Qual é a alternativa? Gabarito é letra C. São uma opção barata para a produção de energia eólica. Aterro sanitário é barato para produzir energia eólica, minha gente. Para produzir energia eólica eu preciso de lixo, Eu preciso de quê? De vento. Como é que uma pessoa erra isso? Ele está falando de aterro sanitário, é lixo. Ele está dando benefício do lixo. Ele quer uma que não seja benefício do lixo. A alternativa é uma opção barata para a produção de energia eólica. E desde quando a energia eólica precisa de um aterro sanitário? A energia eólica é no mar, no litoral, em área alta. Ou tu acha que tem aterro sanitário nas praias? Não tem, minha gente. Agora, vê as outras se não são benefícios do aterro sanitário. Atrai investimento para a produção de créditos de carbono, sim, que você evita a poluição do ar, com a queima, dos lixões. Colaboram para a redução de emissão de gases do efeito estufa? Sim, porque o aterro sanitário canaliza o gás que sai dos alimentos e gera energia, que é o biogás. Representa uma fonte renovável de energia? Sim, porque todo dia tem lixo. Na pergunta disse 15 mil toneladas por dia. É renovável. Vai lá no seu caderno para ver se não tem. Biogás é a energia do futuro. Eu acho que deveria ser investida, porque o lixo, que para nós é um problema, tem que ser visto como um recurso. Lembra que eu dei essa aula? Então, quando a gente entender que o lixo é um recurso, a gente vai entender que o lixo é importante para a geração de energia renovável e limpa. Eu quero mais o quê? Isso é um benefício. Elimina a ocorrência de odores desagradáveis na baixa troposfera sobre as cidades. Troposfera é a nossa camada de ar aqui, que a gente já estudou. As camadas de ar, troposfera, estratosfera, onde tem a camada de ozônio, é aqui, essa nossa. É a troposfera. E a baixa troposfera é aí o que a gente respira. Numa região de lixo não fede? Claro que fede. Então, na hora que eu levo para um aterro, boto no chão e faço todo um processo, você, além de reduzir o lixo, além de evitar gases, ainda por cima evita caatinga. Vai morar perto de um aterro ou de um lixão? Vai morar perto do lixão, porque é bicho, é rato morto. Aí a caatinga é grande. Um lixo dentro de casa, muito tempo, fede. Imagina 15 mil toneladas. Entendeu? Então essa é a ideia. Beleza? Prova do ano passado. Os alunos, eu não sei se continuou compartilhando, parece que parou de compartilhar aqui, teve algum problema, mas de qualquer forma vocês têm essa prova, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, o que é que a gente tira de lição? A prova de 2020. O que é que foi que caiu na prova de 2020? Pergunta sobre meio ambiente, não foi isso? Que foi logo a primeira. Caiu outra pergunta de meio ambiente com o Rio Tietê. Caiu uma pergunta de meio ambiente sobre o desastre de Mariana. Caiu uma pergunta de meio ambiente sobre o lixo. Tá dando para entender? 4 questões de meio ambiente. Aí caiu uma pergunta de geologia. Caiu outra pergunta de geologia. Caiu outra pergunta de placas tectônicas, de formação de relevo. Caiu pergunta de climatologia. E caiu 2 de geografia urbana e econômica. Formação do Brasil e economia. Não caiu nenhuma pergunta de demografia, de população. O que é que vocês têm que fazer agora, minha gente? Pega a prova de 2019. Pega a prova de 2019 de geografia. Eu posso até compartilhar para vocês. Faça o levantamento. O que foi que caiu? Pode ter caído pergunta de meio ambiente novamente. Pode ter caído pergunta sobre pirâmide etária, que deveria cair, pode cair esse ano. Tá certo?
Pode cair uma pergunta sobre produção de soja, sobre desmatamento, impacto ambiental. Como pode cair, por exemplo, uma pergunta aleatória de um assunto qualquer que geralmente não cai, tá? Então a geografia é pautada nisso. Vamos fazer esse exercício? Eu vou pegar a prova de 2019, vou compartilhar para vocês, vou pedir para que vocês abram e vejam. E primeiro identifique os conteúdos. A primeira foi o quê, a segunda foi o quê, e depois faça o levantamento. Caiu de novo geografia física. Lembrando que geografia física é relevo, clima, vegetação, solo, hidrografia. Como é muita coisa em geografia física, a tendência é que caia mais geografia física. Dá para entender? Agora, o que é que cai? Cai mais relevo? Cai mais hidrografia? Cai o solo? Veja que nem cai o solo, não é? Enfim, minha gente, é isso. Você tem que entender o que vai encontrar, porque aí você potencializa. Por isso que é importante essas revisões de última hora, tá bom? Vou parar de gravar aqui, que vai em 55 minutos. Eu vou passar o gabarito todinho agora, tá bom? Então, o gabarito, anotem. Quem quiser depois estudar, ou quem quiser depois pegar a prova e refazer novamente, eu aconselho refazer a mesma prova, tá bom? E aí o gabarito, beleza. Certo, Borja? Eu vou falar, deixa eu só parar aqui a gravação. 31D de dado, 32C, 33A, 34B de bola, 35E, 36D, 37A, 38C, 39B, 40C. Beleza? Ok? Vou parar aqui a gravação.